Tô me apresentando aqui, né? Então, eu sou Isabella, pra quem não me conhece, pra quem tá aqui nessa live pela primeira vez. Benvenuti. E, ragazzi, nós vamos falar aqui sobre o medo e a vergonha de falar italiano. Que, sinceramente, é uma das coisas que mais afetam os alunos, quem tá aprendendo italiano, né? Eu já estive na posição de aprender italiano, ragazzi, e pode ter certeza que não aconteceu só com você, sabe? Olha só, eu vou contar pra vocês a história da primeira vez que eu tive que fazer uma apresentação totalmente em italiano. Então, vamos lá, né? Devia ser o quê? 2012? 2012 foi quando eu entrei na faculdade de letras da UFMG. Amei fazer letras, gente, é um curso maravilhoso. E na UFMG, então, é muito, ainda mais incrível. Mas então, tava lá no meu primeiro período, caloura, já falei, quem já me conhece sabe que eu falei aqui já que eu tinha começado a aprender italiano sozinha, né? Pela internet, ouvindo música, enfim. Um italiano meio Frankenstein, assim, mas que ali, enfim, eu conheci algumas palavras, vamos dizer assim. E aí, fui fazer o meu curso de letras italiano, toda feliz e serelepe. E, assim, o primeiro semestre foi muito incrível, né? Assim, tinha coisas que eu já tinha visto, porque é bem o básico, mas a gente aprende um mundo bizarro de novas coisas, e novas regras, e novas palavras, e novas expressões. E ao final do semestre, a gente tinha que fazer uma apresentação. Eu estava no curso de italiano 1, porque lá na Letras Artes você tinha que fazer 5 línguas não, né? 5 disciplinas, tipo, 5 semestres estudando aquela mesma língua e ainda fazer literatura, tinha que fazer linguística daquela língua, enfim. E eu tava no primeiro semestre, eu era caloura. Então fui eu, na minha primeira vez que tinha que fazer a apresentação. Gente, aquilo, a minha perna tremia. Nossa, mas vocês não acreditam. Quando eu fiquei sabendo que tinha que fazer a apresentação, né? Ai, será que... E vem aquele mundaréu de dúvidas, né? Eu sabia que eu tinha estudado o semestre inteiro, eu sabia que eu tinha me dedicado o semestre inteiro, eu sabia, enfim, mil coisas, mas ainda assim tinha aquela coisinha no fundo que ficava, ai, e se eu errar? Ai, e se eu usar o passato próximo errado? Ai, meu Deus, e se eu usar essere no lugar de avere e tá errado? Enfim, aquelas mil preocupações que é normal, todo mundo tem, né? Eu imagino, né? Comenta aí se vocês são mais tranquilos com relação a falar ou vocês também têm medo, ragazzi? Porque é uma coisa pela qual eu passei e eu já vi vários alunos meus comentando que passaram, que passam por isso também, né? Aquele medinho assim, é mais um medo de errar, né? Mas enfim, aí eu tava lá naquela que eu tremia e aquele medo de errar, de conjugar o fé, enfim, de gaguejar. Só que aí o que aconteceu? E esse medo, eu sabia que ele não era um medo lógico. Por quê? Porque eu tinha... É normal, eu usar colocando, é normal ter medo, mas não é necessariamente um medo não é muito lógico. Você sabe, você já se preparou para aquilo, enfim. Mas ainda assim bate aquele medo, aquela insegurança. Ai, vocês têm medo também, gente? Não façam isso. Tá, é difícil falar assim, né? Não façam isso. Porque eu já passei por isso também. Não foi só virar pra mim e falar assim, não fica assim não que vai dar certo. Não. Eu tive que ter um trabalho ali pra eu poder realmente conseguir perder esse medo, né? E assim, eu sabia que eu tinha participado de todas as aulas, que eu estava preparada para aquilo, que eu tinha estudado, que eu tinha que apresentar, mas dava aquela sensação de se eu errar e aí eu vou perder pontos. E eu sou dessas alunas, gente, eu era fominha por ponto, viu? Um pouco fominha. Então, eu gostava de tirar notas altas na faculdade. Então, enfim. Então, no primeiro semestre, assim, daquele medo de errar e de apresentar em italiano errado, mas tinha que ir, né? Senão eu perdia. Era as duas escolhas. Ou as escolhas que eu tinha era apresentar mesmo com medo, ou não apresentar e, assim, não ter nota nenhuma. Então, assim, entre as duas escolhas, eu tive que me apresentar.
Então vocês também comecem pensando um pouco assim, vocês têm essas duas escolhas. Ou é falar italiano, ter a possibilidade de errar, ter a possibilidade também de ser corrigido e de melhorar, ou você pode simplesmente, não quero errar, então não vou falar. E aí você não fala italiano. Mas, sinceramente, essa segunda opção não é a melhor, né? É essa segunda opção que você quer? Quem tá aqui para aprender italiano, para ficar só escutando italiano? Ninguém tá aqui para aprender italiano e ficar só escutando, né? Quem tá aqui para aprender italiano, para falar italiano, para conversar em italiano, para se comunicar em italiano? Coloca aqui, levanta a mãozinha, coloca io, enfim, eu quero saber quem tá aqui para aprender para falar. Né? A gente não... Assim, enfim, existem inúmeros motivos para você aprender uma língua, mas em geral, o motivo número um é para você se comunicar, é para você poder conversar com outras pessoas. Então, se entre as duas opções é falar e errar, ou não falar de jeito nenhum, é melhor falar, errar e se corrigir. Mas então vamos lá. Olha só. Por mais que, né, eu soubesse lá, olha, se acontecer algum errinho, tá tudo bem e tudo mais. Ragazzi, por mais que eu tivesse essa consciência, eu sempre quero dar o meu melhor. Não sei se vocês são assim também, né, exigentes. Quem aí é exigente também? Exigente consigo mesmo. O Rael colocou uma das frases que eu mais amo. Sbagliando que se impara. Sbagliando que se impara. Errando que se aprende, né? A Marisa, usando mímica. Perfeito. Eu, em geral, na maioria dos casos, eu quero dar o meu melhor. Então, eu não gosto de errar. Eu imagino que, né, tantas pessoas não gostam. A maioria não gosta. Mas... Então, eu sabia assim, eu quero dar o meu melhor, eu sei que esse medo tá me travando, mas eu preciso superar de alguma forma. O que eu posso fazer? Fiquei pensando, né, quebrando a cabeça ali. O que eu posso fazer pra poder, né, superar pelo menos um pouco? Porque eu sabia, assim, que pelo menos naquela primeira vez, naquela primeira apresentação totalmente em italiano, ragazzi, era lógico que eu ia errar, sabe? Eu era iniciante, era óbvio. Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça. Em algum momento, eu iria errar, sabe? E tava tudo bem. Mas, eu tentei me preparar da melhor forma que fosse possível, né? Então, olha só. O que eu pensei? Eu reuni 3 pontos essenciais. 3, assim como faz o italiano, 3, assim como faz o brasiliano, como faz o brasileiro, né? Então, os italianos fazem o número 3 assim, contam 1, 2, 3, 4, 5. E nós, brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, curiosidade, né? Olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente poder perder o medo de falar italiano. Muitas vezes, quando a gente trava na hora de falar, a gente acha que deu branco, meu Deus, como é que é aquela palavra? Muitas vezes a gente acha que deu branco, quando na verdade a gente só não teve contato suficiente com aquela palavra ou aquela expressão para poder internalizar aquilo. Então, se eu virar para vocês hoje e falar, sei lá, que specchio é espelho, e você nunca ouviu essa palavra antes, nesse exato momento, agora, pode até ser que você fique, ok, specchio é espelho. Mas, se você ouviu essa palavra apenas uma vez, sem contexto nenhum, olha só, eu nem dei um exemplo, eu nem falei assim, mi vedo allo specchio, tô me vendo no espelho, não. Eu dei só a palavra, specchio significa espelho. Agora você fica, specchio significa espelho. Você nunca mais ouve essa palavra novamente. Aí daqui dá uns 3 meses você fala assim, nossa, como é que era mesmo que falava espelho em italiano? Tá me dando branco. Não te deu branco. Sabe o que aconteceu? Você não teve contato suficiente com aquela palavra, você não ouviu aquela palavra vezes suficiente, em contexto suficiente, em frases suficientes, para poder internalizar aquilo como espelho. Specchio como espelho. Decorar, ragazzi, decorar uma palavra, uma expressão, um tempo verbal, qualquer coisa, não é o mesmo que aprender. Não é o mesmo que aprender aquilo. Sinto muito dizer pra vocês, se vocês acham que ficar decorando ali, ai meu Deus, como é que eu... Não vai adiantar. Não vai adiantar.
É a mesma coisa você pegar um dicionário assim, começar a ler e depois me perguntar quais eram 5 palavras. Você não vai lembrar, não tem como. E aí, então, qual que é o primeiro passo? É se preparar. Mas não é se preparar assim, então, sei que palavra é essa. Não, eu tô falando se preparar de verdade. Eu tô falando ouvir aquela palavra, esse exemplo que eu tô dando do speckle, em vários contextos diferentes. Até que aquilo ali seja parte de algo que você sabe, não de algo que você decorou. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer essa apresentação. Eu não posso apresentar algo que eu decorei. Eu não podia chegar lá e apresentar o passato próximo, por exemplo. Não acho que era o passato próximo, não. Fazer um trabalho sobre o passato próximo e decorar as regras. Porque eu não estaria realmente, não teria aprendido aquilo, eu teria decorado. Então, eu fui me preparar. Então, eu observei vários exemplos, várias frases, fiz muitas atividades, enfim, de todos os tipos, até saber realmente aquilo que eu tinha que apresentar. E, Isabela, aí eu não tenho que fazer uma apresentação, então como é que eu me preparo? Vamos supor, então, que você tem que ir ao supermercado. Não é fazer uma apresentação na faculdade, você precisa ir ao supermercado. Você pode se preparar para ir ao supermercado. Como que você se prepara para ir ao supermercado? Sabendo, primeiro de tudo, várias frases coringas, né? Quanto mais frases coringas, melhor. Então, per favore, mi puoi aiutare, puoi ripetere, per favore, non so, scusa, mi dispiace, quant'è, quanto costa. E essas são apenas as expressões, mas é interessante também você se preparar com relação ao vocabulário. Então vamos supor, então eu faço minha listinha de compras, né? Então eu tenho que comprar manteiga, tenho que comprar leite, tenho que comprar não sei o que, vinho. Burro, latte, vino. Então você começa a praticar introduzindo aquelas palavras, aquelas expressões no seu dia a dia. Então se você tem que ir, não sei, para a farmácia, vá observar quais são as frases, o que você pode, diciamo così, o que você pode estudar, o que você pode absorver, o que você pode internalizar para estar preparado. Então, mais uma vez, olha, preparado não significa decorado. Preparado não significa decorado. Preparado significa que você internalizou aquilo, que aquilo faz parte do seu conhecimento. Tá bem? Que você sabe aquilo e não que você decorou aquilo e aquela palavra está solta na sua mente com um significado qualquer. Não é isso que a gente está buscando aqui. Tá bom? Olha só. E nesse caso, a frase do Rael, né? Sbagliando che si impara, vai de encontro totalmente com outra frase que eu amo muito, que é a prática leva à perfeição. Ragazzi, qual a profissão de vocês? Comenta aqui pra mim. A minha mãe é dentista. Eu tenho 2 mães, né? Pra quem não sabe, eu tenho 2 mães. Uma das minhas mães é dentista. Eu fui até ela ontem, então tô com os dentinhos limpinhos agora. Mas uma das minhas mães é dentista. E você acha que ela simplesmente... aprendi, limpei um dente aqui um dia, enfim, uma pessoa e foi, acabou, pronto, agora sei limpar o dente de todo mundo. Não é assim. Teve que praticar muito, teve que ter vários pacientes. O médico teve que ter vários pacientes, tratar de várias pessoas, até ele realmente se tornar muito bom naquilo. Então, olha só. Prática, né? Certo? Então, a pessoa está preparada. Agente imobiliário, que perfeito, né? Nettino Novaes. Nete Novaes. Tchau, Nete. Que bela. Então, olha só. Conta pra mim, fala sério, sinceramente. A primeira vez que você foi mostrar a casa pra um cliente, um potencial cliente. Imagina a situação toda. Você não tinha noção do que estava acontecendo. Agora pensa a 50ª vez, depois do cliente de número 100 que você foi mostrar a casa. Você já estava careca de saber. Por quê? Porque você já tinha prática, né? Então, quanto mais prática,
mais a gente consegue desenvolver as nossas habilidades. Mas então vamos lá, vamos para a segunda técnica que eu apliquei que me ajudou muito. Então a primeira foi me preparar. O que eu fiz depois? Já estava na era digital, assim, mas não tão digital quanto hoje. Então as câmeras eram muito piores, enfim. Mas tinha gravador, no celular tinha gravador. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me gravar. O que eu tinha que apresentar, eu comecei a gravar, e aí eu escutava. E depois de várias vezes já praticando na fala, ao falar, eu passei pro celular, né? Fui me gravar com o celular. Rael, studente di scienze e tecnologia, mi hai già detto che lavori con i lati, ma mamma mia, imagina, a primeira vez que você teve que trabalhar, eu não sei absolutamente nada do que é que você literalmente faz, não sei se você... Mas pensa a primeira vez que você foi analisar o leite. Diciamo così, a primeira vez que você foi, pegar e estudar realmente o que você ia analisar. Aquela coisa era muito nova pra você, né? Mas depois de um tempo, quer conversar de queijo? É conversar com o Rael, gente, é isso. Ele já sabe de tudo, eu tenho certeza. E aí depois de tanto me gravar, eu fui o quê? Me filmar. Porque é muito interessante a gente também se acostumar com a nossa voz. E também perceber o que a gente está falando. Então, muitas vezes, quando a gente está falando sem se gravar, a gente não percebe o nosso sotaque, a nossa pronúncia. Não que seja um erro, né, ter sotaque, ragazzi, não tem. Eu odeio a vaca. Só um instantinho aqui, porque... ordenhar a vaca é tão bom, mas já fazem anos, décadas, desde que ordenhei uma vaca pela última vez. Nós somos mineiros, viu, gente? Então, isso acontece em Minas. Eu me gravava e depois eu me filmava e através disso eu consegui perceber o que é que eu fazia, né? Quais errinhos, entre aspas, né? Quais errinhos eu cometia. O que eu estava pronunciando de forma errada, né? Assim, de uma forma ainda que eu poderia melhorar, e assim eu fui melhorando. Então, foi usando isso, foi realmente observando a forma como eu falava que eu pude me corrigir. Porque se eu não observo, como que eu vou conseguir corrigir? Se eu não consigo nem saber o que eu tô falando de errado, sabe? Então, e você não precisa mostrar pra ninguém, gente. Faz um grupo no WhatsApp com você mesmo, sabe? Cria um grupo assim, criar grupo. Vai lá adicionar membro. Você escreve lá o seu número de telefone. Adiciona você mesmo. Pronto, você tem um grupo com você mesmo. Sabe o que você faz? Você envia áudio pra você mesmo. Faz uns vídeos assim. Essa semana eu postei vários provérbios na página. Pega os provérbios, repita os provérbios e se grava repetindo para você poder observar o que é que você tem feito ali que você pode melhorar, entendeu? Porque a gente sempre pode melhorar um pouquinho, né? E a gente fica morrendo de vergonha quando tem que escutar o nosso próprio áudio, quando tem que se ver no vídeo, mas não tem problema, a gente fica com vergonha mesmo, mas fala com vergonha, você tá falando só pra você, ninguém mais vai ver. Então, assim, qual que é o problema? Se você se achou ridículo, horrível, apaga o vídeo, apaga o áudio, acabou, ninguém precisa ficar sabendo. Então, é uma prática que você consegue fazer assim com você mesmo. E o terceiro ponto, que é o principal, ragazzi, esse é o principal, é não se culpar caso você erre. Por que eu tô falando isso? Porque, como a gente falou lá no início, né? A gente é muito perfeccionista, a gente quer fazer as coisas muito certinhas. E principalmente nós, brasileiros, a gente sempre quer agradar o gringo, né? Fala sério. Vem um americano aqui e ele fica tipo... e porque, não sei, é um problema muito grande, eu estar muito feliz de estar aqui. E a gente julga. A gente fica rindo da cara dele, a gente fica falando, lá o gringo patético, não sabe nem falar português. A gente faz isso?
Se você faz, primeiro, tá errado. Segundo, gente, a gente acha a coisa mais linda do mundo. A gente fica derretido, a gente fica, oh, olha que bonitinho. Ele fala há problema. Olha que gracinha ele dizendo há problema. A gente acha lindo, a gente coloca essa pessoa num pedestal. Olha lá, ele tá tentando, fazendo de tudo para aprender a minha língua, né? Você acha que um italiano também não pensa a mesma coisa quando ele vê um brasileiro tentando falar o italiano? Ele pensa a mesma coisa, ele fala tipo, gente, que incrível, olha essa pessoa de um outro país, separado lá de um outro continente, que nem é aqui pertinho, se esforçando, dando o máximo, o seu máximo para falar a minha língua, em vez de chegar aqui na Itália falando o inglês todo embolado. Sabe? Isso é uma coisa que é assim, é grandiosa, sabe? Você que tá aqui agora, todo mundo que tá aqui no Instagram, que tá aqui no Facebook, que tá aqui no YouTube, você é uma pessoa, com perdão da palavra, tá bom? Com perdão da palavra, porque o momento pede. Mas você é uma pessoa muito foda. Você é uma pessoa foda demais, sabe? Você não só aprendeu português, olha só, você não só sabe já como falar o português, que é uma língua difícil, como você ainda tá aprendendo a falar italiano, cara. Olha isso, sabe? E aqui, quando a gente tá falando português, a gente também não comete uns errinhos aqui e ali? Quando eu falo erro, é erro gramatical, né? Eu não tô dizendo erro de compreensão, porque muitas vezes quando a gente erra gramaticalmente, a nossa mensagem é compreendida da mesma forma. Se eu disser aqui, nós vamos, você ainda vai entender. Nós vamos, você ainda vai entender o que eu quis dizer. Por mais que na primeira frase nós tenha um erro gramatical. Mas você não conseguiu entender a minha mensagem? E é isso que importa, é isso que é comunicação. Comunicação não é sobre ser uma gramática ambulante. Comunicação não é sobre ser uma gramática ambulante. Comunicação é sobre conseguir transmitir a sua mensagem. Conseguir fazer com que a pessoa que está te ouvindo entenda o que você está falando. É isso, sabe? Então, não se culpe se você errar. Não se culpe se você, em vez de falar io sono andata al supermercato, você acabou falando io andato em supermercato. O italiano vai te entender que você foi ao supermercado do mesmo jeito. Ele não é burro. Então, ele possivelmente, é uma possibilidade que ele fale assim, olha, è sono andata, né? Giusto dire sono andata, sono andato. E te corrigir. E olha como isso é maravilhoso, porque aí você tem a chance de aprender e não errar mais. Você não vai errar mais depois de ter errado aquela vez, depois de ter aprendido. Tá vendo como é muito incrível isso? Tá vendo o poder de a gente realmente ficar sem vergonha, gente. A gente precisa ser sem vergonha nessa vida. Já tá bom de vergonha demais. Então, olha, vocês têm que se admirar. Eu admiro vocês, assim, imensamente por estarem aqui, por estarem dando garra e se dedicando a aprender outra língua. Eu tenho um orgulho enorme dos meus alunos. Meus alunos são, gente, incríveis. Como eu disse antes, são fodas mesmo, né? Então, olha só, é hora de você parar de se culpar, parar de colocar uma meta muito... Enfim, para de se colocar pressão, tá? Porque, olha só, você não é diferente de ninguém que está aprendendo uma outra língua. Então, da mesma forma que um americano ou um italiano vem falar português, se ele fala com algum errinho gramatical, a gente acha super de boa, super tranquilo. Então, é pra você se achar super de boa, super tranquilo também, tá bom? Porque é super de boa, é super tranquilo. Mas olha só, voltando pra história que eu tava contando, da apresentação. Foi depois de aplicar isso, então, ó, eu me preparei, certo? Eu me gravei, me filmei. Ainda fiz a prática com uma amiga. Eu sei que nem todo mundo tem alguém pra praticar italiano, mas eu tive essa oportunidade ainda de praticar com uma amiga que me deu uns toques antes da minha apresentação. E depois de me tranquilizar de que eu provavelmente ia errar, porque eu estava no início, então eu provavelmente ia errar, e estava tudo bem se eu errasse, o máximo que ia acontecer era, a minha professora estava ali, a função dela
é me corrigir e é me ensinar a forma correta. Então, assim, no fim de tudo, tá tudo bem, tava tudo bem. É sobre isso, né? E aí, depois de aplicar isso, é que eu fiquei sem vergonha, cara lavada e fui. E hoje em dia isso é muito natural pra mim. Eu tô aqui falando pra vocês, olha, vocês acham que eu não tinha medo e vergonha? A primeira live, misericórdia, gente. Meu coração palpitava, vocês não têm noção que foi a primeira vez vim aqui falar pra vocês, falar na live ao vivo. Vocês têm noção do que é isso? E hoje eu já venho aqui, ó, minha cara nem queima. Então, ó, Bela, mas eu não consigo relaxar, eu me cobro demais, eu sou perfeccionista. Primeiro, você saiba que você não tá sozinho. Muita gente, eu pedi aqui pra levantarem as mãos e muita gente levantou a mão aqui falando, ó, eu também tenho medo, eu também fico inseguro. Deixa eu ver a história da NET aqui, ó. Eu errei uma palavra quando eu estive na Itália. Falei pomerídio, achando que era formaggio. Nunca mais esqueci as duas palavras, o significado delas. Guarda, olha que história perfeita. É isso mesmo, NET. Olha que história perfeita, gente. É isso. Olha só, a gente, depois que a gente aprende pomerídio, formaggio, não parecem, mas para um iniciante, confundir pomerídio com formaggio não é uma coisa tão difícil assim. E aí, o que acontece? Depois do erro, além de ela aprender a forma certa, ela tem uma história para contar. Uma história ótima ainda para contar, né, NET? Perfeito. Então, ó, saiba que você não tá sozinho, tá bom? Muita gente é assim, é exigente, não tem problema nenhum ser exigente, tá? Ser exigente é bom desde que isso te faça crescer, em vez de te podar. Então, você ser exigente é bom quando você fala assim, olha, acho que eu posso melhorar minha pronúncia nisso, e você vai lá e melhora. Você não pode ser, como que eu posso dizer, exigente no ponto de falar assim, ai meu Deus, ai se eu errar, ai não vou nem tentar. Isso é ser exigente de um jeito errado. Cássia, benvenuta amore. Então vamos lá. Formaggio é a palavra italiana para queijo. Queijo, formaggio. Pomeriggio significa tarde, né? Então, quando eu digo, por exemplo, buon pomeriggio, eu quero dizer boa tarde. E ela foi pedir um queijo e ela acabou pedindo um pomeriggio. Ou seja, ela pediu uma tarde em vez de pedir um queijo. A Jess falou, eu falei que tinha deixado o formaggio na frigideira ao invés de frigorífero. Imagina, formaggio lá todo queimando já, em vez de deixar ele... Gente, só um instante, eu vou tirar um print dessas mensagens de vocês, porque elas são muito incríveis, essas histórias. Eu preciso compartilhar essas histórias depois. Só um instante, sério. Porque, sério, esses errinhos são histórias pra gente contar e formas de aprendizado. Então, olha só. Não se preocupe de ser exigente. Ser exigente é bom desde que isso te faça crescer, tá bom? Então, seja exigente pro lado positivo, para tentar sempre melhorar. E se você ainda assim, né, tá ali com aquela... Se eu tiver, Bela, ali, enfim, se eu acabar caindo numa situação surpresa, eu não tive como me preparar antes, não tive como saber algum vocabulário, enfim... Aí, você pode ter sempre... Isso é uma regra que eu tenho, assim, independentemente, para todos vocês. Tenham em mente sempre algumas frases coringas, que são o quê? Per favore, grazie, prego, può ripetere per favore, non ho capito. E assim por diante. Tchau, mamma. Tem conteúdo. Ih, gente, tem conteúdo na página Arrodo sobre isso. Eu vou compartilhar depois as frases... coringas aqui. Oh, meu Deus. O computador desligou? Não, desligou não. Tá aqui. Então, ó, tenham sempre essas frases coringas. Grazie, per favore, può ripetere e assim por diante, porque isso já vai te ajudar em 1000 situações que você precisar, que você tiver ali no sufoco, né? Então, olha só. Seguinte, resumo de tudo.
ficar sentado, fechar a boca com medo de errar, esperando que um dia você vai magicamente falar italiano perfeitamente, como se fosse uma gramática assim, para conversar. Não vai acontecer. Você pode ficar esperando sentado e tenha um bom quadril, porque vai ficar sentado muito tempo. Porque, ragazzi, sinceramente, não tem como, você só consegue internalizar, até porque italiano, além das regras, tem muita exceção, tem muita exceção. Então, você só vai conseguir internalizar aquilo depois de praticar muito. E você só vai conseguir praticar, se você perder a vergonha. Tem que ser cara lavada, que nem eu, a cara não queima. Então, é isso. Olha só. Então, prepare-se. Saiba do que você está falando. Tenha sempre os truques na manga, as frases coringas que eu falei. Eu vou fazer um vídeo depois, novamente, com outras frases coringas para vocês, tá bom? Porque, enfim, é essencial. Por isso que chama coringa, né? É essencial. Grave-se, filme-se enquanto você fala, para você ir aos poucos perdendo a vergonha, se acostumando com o que você fala e principalmente para observar o que é que você pode melhorar. Isso é bom também para quando você não tem com quem praticar, né? Porque aí você pratica consigo mesmo, praticamente. E por fim, ragazzi, não se culpe por errar. Não tem problema nenhum se você errar italiano. A gente erra quando a gente está falando português também. E tá tudo bem, o importante é a gente transmitir a nossa mensagem. Se tiver uma outra palavrinha ali que, enfim, que foi pronunciada de uma forma incorreta ou que tá ali no lugar errado, vida que segue. E é bom lembrar que é você que tá possibilitando a conversa. Exatamente. Se você não começar a conversa, não fique esperando. É você que tá indo atrás, é você que tá correndo atrás da comunicação. É você que possibilita a conversa. É você que possibilita a conversa porque o italiano não fala português. Ou seja, se você não falar italiano, ele não vai te entender de jeito nenhum. Você é a pessoa que tá falando a língua dele. Você é o foda da conversa. Você que é o fodão, hein? Você que é o rei da coisa toda. Então, você quer começar a aplicar o passo a passo agora mesmo? Então, você quer começar a aplicar isso nesse instante? Vamos pensar aqui um contexto. Amanhã, Dia das Mães, né? Interessante, Dia das Mães. Não sei se todo mundo vai poder passar com as mães, não sei se todo mundo, enfim, tem planos, se vai fazer alguma coisa. Mas olha só, pensa em algum contexto. Vamos supor Dia das Mães, se não vai ter nada do Dia das Mães, vai no, sei lá, no supermercado. Você vai se preparar. Vamos pegar aqui o contexto do Dia das Mães. Vamos nos preparar aqui pra gente fazer uma homenagem linda para as nossas mães amanhã? Então, você vai selecionar uma frase que você acha muito bonitinha, uma gracinha em italiano. Você vai se preparar, você vai entender o que a frase está dizendo, vai praticar, então você vai se gravar, vai, enfim, se filmar falando essa frase, corrigir os pedacinhos que precisar corrigir, certo? E, enfim, e dá pra sua mãe, é isso aí, não ter vergonha e mostrar pra ela. Porque o terceiro passo é esse, não ficar se cobrando. Tenho certeza que a sua mãe vai achar linda, sua mãe vai achar a coisa mais graciosa do mundo, o filho dela ou a filha dela falando uma frase em italiano, só pra ela. Olha só, se você ainda não comprou o presente da sua mãe, tá na hora. Tô brincando, ragazzi. Grava. Deixa eu ver o que o Rael comentou aqui. Anche se non parliamo così perfettamente, loro ci capiranno, saranno contenti che stiamo imparando la loro lingua. Sono certa, Rael, sono sicura, perché è la stessa cosa per noi, no? A gente também tem essa mesma sensação. Ele falou em português? Que mesmo que a gente não fale perfeitamente, os italianos vão entender e eles vão ficar muito felizes, porque eles vão ver que a gente está tentando aprender a língua deles, né? Então, só isso é motivo de um baita orgulho. E, ragazzi, no fim de tudo, vocês já sabem, né? Se errar, tenta de novo. É vida que segue. É aí, você pode repetir esse processo até ficar 100% confiante. E eu garanto que vai dar certo. Não se preocupa que na primeira vez vai dar um medinho, na segunda um pouco menos, na terceira um pouco menos. Depois você vai ficar assim, nossa,
Realmente, né, tinha uma época que eu tinha medo e vergonha de falar italiano. Nem me lembro, hoje estou aqui pleníssima. Quem tá no YouTube, clica em gostei para esse vídeo passar para mais pessoas, tá bom? Quem tá no Instagram, clica em coraçãozinho. Cadê os corações? Costuma ter coração, clica em coração aí, ó. Dá coraçãozinho. E pessoal do Facebook, muito obrigada. É a primeira vez que eu tô aqui. Enfim, gente, é a primeira vez que eu tô aqui no Facebook e eu quero agradecer também a vocês, todo mundo que tá aqui. Então, um bacio, ciao.